Então, pessoal, shalom, shalom a todos. Shalom, professor. Shalom, Moreno. Shalom, shalom a todos. Estamos aí iniciando a nossa aula de hoje, começando mais uma disciplina, a disciplina Gesel. Essa disciplina é um pouco mais longa do que o normal, ela tem um número maior de aulas. A ideia é que a gente vai ficar nessa disciplina durante os 2 meses, tá? Não apenas um, mas uns 2 meses, pelo número grande que tem de aulas. Os nossos encontros, eles vão se dar aí, né, no domingo, vão se dar também na quinta-feira, e a gente também vai ter aulas também na quarta-feira, né? E a gente vai estar trabalhando a respeito dessa disciplina. A gente vai começar hoje a falar um pouco sobre o conceito que é de verdade o conceito de Gesel. O que é o conceito de Gesel, né? O que de fato é o roubo, e o que é roubo, o que é a proibição de roubo, na verdade. Vamos lembrar que é o mandamento que é Gesel, mas Gesel é um sentido, é algo muito amplo. Não é algo muito, digamos assim, apenas uma proibição. São várias regras, várias proibições que a gente vai estar vendo relacionada a este mandamento. Bem, então vou estar aqui abrindo para vocês o slide que vai facilitar aí a nossa aula, né? Vai nos ajudar a apresentar melhor essa aula para vocês. Ok? Então, a gente vai estar trazendo aqui para vocês esse conceito dessa aula, a proibição de Gesel. Primeiro, a gente vai estar falando, então, hoje, a respeito dessa definição, o que de fato é essa definição de Gesel? O que é a definição de roubo, tá? Esse roubo à luz da Torá, à luz da Alahá, à luz da Torá escrita, à luz da Torá oral, o que de fato é definido, então, como roubo. Bem, primeiramente, essa definição, quando a gente fala da definição de Gesel, definição de roubo, nós levamos em consideração Bereshit, capítulo 2, versículo 16, que é o versículo que vai trazer para a gente, de fato, o mandamento para toda a humanidade. Eu sei que foi repetido depois, lá no Monte Sinai, não roubarás. Não roubarás, na verdade, é a repetição. Outros mandamentos no próprio livro de Gênesis a respeito disso vai ser repetido algumas vezes daqui, mas de primeiro está escrito, e ordenou o eterno Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Explicam os sábios, no Tratado Sanedrim, na página 56b, que quando Hashem está falando comerás, e está dizendo também não comerás da outra, ele está definindo aqui um limite, uma posse, algo que pode ser usufruído e algo que não pode ser usufruído. Ou seja, ele está criando aqui a propriedade, o limite da propriedade. Podemos até dizer que um dos erros de Adão, o primeiro homem, Adam Arishon, né, conforme nós falamos em hebraico, um dos erros foi exatamente isso, ultrapassar o limite que Hashem colocou. Então, foi o roubo mesmo. Foi praticamente o roubo do qual ele não estava liberado possuir daquele fruto. Bem, o Midrash, né, o Midrash Tarumá, ele vai dizer que essa proibição ela consistia apenas de 1 hora sequer desde a criação do primeiro homem. Acabou que ele não suportou nem 1 hora sequer sem ir lá realmente experimentar desse fruto. Então, daqui nós temos a proibição de roubo para toda a humanidade, já que todos os seres humanos descendem de Adão. Essa ordem também vai ser repetida
bem semelhante, né? Bem semelhante depois do dilúvio, a gente vai estar vendo depois sobre isso, onde Noa, ele também recebe repetidamente essa ordem a ele novamente. E como todos nós descendemos de Shem, Cã e Yafet, ou seja, dos 3 filhos de Noa, somos também proibidos desse Gézel. Então, o que é o roubo de verdade? O Rambam, o Rabino Moshe ben Maimônides, ele vai ensinar que roubo é quando alguém toma algo pela força abertamente. Então, ele vai chamar esse roubo, aquele roubo que geralmente chamamos, dentro da linguagem jurídica do dia a dia, chamamos de quê? Chamamos, na verdade, desse tipo de roubo de assalto. Usar a força para tomar algo de alguém. Assim define o Rambam. Mas ele continua. Ele vai dizer ainda que existe o furto nessa proibição. E o furto é quando alguém toma em segredo. A pessoa não está vendo, ela vai lá e furta, né? A pessoa não está vendo, alguém vai lá e furta. Além desse furto ser em segredo, além desse furto realmente ser algo em segredo, outras qualificações também podem ser consideradas furto. Por exemplo, quando a gente fala de desvio de dinheiro público, desvio de dinheiro privado também, é considerado o quê? É considerado um tipo de furto, porque é algo que se faz muitas vezes em segredo, não faz abertamente para a sociedade, que é a maior vítima disso, né? Não se faz isso abertamente para a sociedade, então se faz isso em segredo. Então isso é considerado furto. Ou seja, nós temos aqui 2 categorias iniciais de roubo. Uma é representada pela palavra gezelá. Gezelá é o roubo violento, aquele usado com força, aquilo que geralmente vamos chamar no dia a dia de assalto. E o outro é genevá, que é o furto, que é tomar escondido. Então, nós somos proibidos desses 2 tipos de transgressão aqui, que são falados aqui, ok? Mas ambos são igualmente graves, ambos são igualmente proibidos. Ok. Tá. Dentro dessas formas de roubo que eu estou falando aqui, dentro dessas formas de roubo, podem haver outros detalhes. Por exemplo, pode incluir tomar algo à força, realmente, aquilo que nós chamamos de assalto, pode incluir pegar escondido, pode incluir reter o salário do funcionário, reter também o pagamento de alguém que você está devendo. Por exemplo, essa pessoa deve no supermercado, ela tem um valor financeiro para pagar no dia tratado e não paga, ela também está roubando. Enganar financeiramente, sequestrar pessoas e usar algo sem permissão. Tudo isso, então, é configurado com roubo. Então, Urashi, comentarista clássico da Torá, ele vai dizer lá, comentando sobre o Tratado Bava Kama, na página 67a, que quem toma dinheiro por meio da força ou coerção é considerado ladrão. Então, Urashi está explicando aqui a respeito do assalto, né? Mas a gente viu outras categorias aqui que também são classificadas como roubo. Ok. E, é claro, né? Por exemplo, se alguém ameaça o outro dizendo, olha, se você não me der dinheiro, eu vou te prejudicar. Isso também é roubo? Sim, é roubo. Ainda que não se use uma força, digamos assim, física, se você usa a força da intimidação, também é considerado roubo. Então, mesmo que a pessoa também concorde, porque ela está fazendo isso sob ameaça. Sob ameaça, o critério de livre-arbítrio fica questionado, se a pessoa realmente está tendo esse arbítrio, de fato. Então, isso pode configurar como roubo de fato. Isso não é um consentimento, né? Isso, na verdade, é uma coerção dentro desse caso. Ok. Extorsão. Extorsão, em hebraico, a palavra Hamas, considerada, então, como extorsão, a palavra Hamas, aqui, é claro, existe mais de uma forma de roubo mais sutil. Essa forma de roubo do Hamas, que chama-se Hamas em hebraico, é o quê? É a extorsão, que é quando alguém obriga o outro a vender algo, mesmo pagando.
De repente, a pessoa vai lá, ela está querendo adquirir um pedaço de terra, está adquirindo uma fazenda. A fazenda, o próximo dela é realmente uma fazenda muito frutífera, uma fazenda realmente em que tudo que planta dá, e a pessoa está de olho naquilo. Então, ela vai lá algumas vezes e a pessoa fala que não vai vender, que não vai vender, que não vai vender, mas ela vai insistindo, vai oferecer uma soma desorbitante de dinheiro, uma oferta inegável, e isso também é considerado, de fato, um roubo, tá? Isso também é considerado. Por quê? Mas não foi compra e venda? Sim, foi compra e venda. Mas foi compra e venda que foi vencido pelo cansaço, houve uma frequente, frequente, praticamente, insistência da pessoa, e ela fez de tudo para poder tomar aquilo. Porque esse roubo, na verdade, essa oferta aí é considerado roubo, por quê? Porque está envolvendo uma outra questão, a cobiça, que na verdade é o ato da pessoa articular pensamentos e manobras de como efetuar esse tipo de roubo. O Rambam, lá em Lihot Mehirá, no capítulo 10, então, ele vai dizer que aquele que força alguém a vender, ainda que pague, é comparado, então, a um ladrão. Por quê? Porque ele tirou a liberdade, na verdade, do outro. E a Torá, então, ela valoriza profundamente o livre-arbítrio. Uma vez que a liberdade do outro ficou em questão, né? Ficou em aberto aqui, porque uma vez que você ultrapassa os limites da liberdade, infelizmente, você acaba colocando o outro contra a parede, e isso não é algo moral. Ok. E aí as pessoas podem falar, olha, mas quando de fato é considerado roubo, um crime de fato, e quando, na verdade, é uma contravenção? Eu sei que na lei brasileira existe a questão da contravenção, ou seja, da medida ínfima. Existe certa quantia pela lei brasileira que aquilo não é estipulado como roubo, ou seja, como um crime de fato. E isso é chamado de contravenção. Só que, diante das 7 leis universais, diante da lei da Torá, não existe valor mínimo, tá? Não existe valor mínimo, ou seja, não existe esse conceito de que um roubo muito pequeno não é um crime ou uma transgressão. Diante das 7 leis, ainda que o roubo seja de fato pequeno, uma medida muito ínfima mesmo, é considerado roubo. E o Rambam, ele fala isso exatamente em Lihot Melahim, capítulo 9, na Alahá número 9, onde ele vai dizer que mesmo quem rouba menos que uma perutá é considerado culpado. Ou seja, não importa que o valor do roubo, todo valor é considerado roubo, desde que ele seja um bem pequenininho mesmo. É o ato em si que faz com que aquilo seja o roubo de fato. É claro, mas aqui tem um detalhe importante que o Alter Rebbe ele vai explicar no Shulchan Aruch Harav, onde ele vai ensinar lá em Lihot Gezelá, no tópico de número 1, que se o objeto é totalmente insignificante, não é considerado roubo, mas é virtude de se abster. Na verdade, aqui o Alter Rebbe ele está fazendo aqui um paralelo, tá? Estamos fazendo aqui um paralelo sobre quando que o roubo é considerado com o judeu. O Alter Rebbe vai dizer que o roubo é considerado com o judeu a partir do momento em que se tem um valor de uma certa porção, mas para o Benoa, não. Para o Benoa, ainda a medida ínfima é considerado roubo. Porém, se muitas pessoas fazerem isso, torna-se o quê? Um grande prejuízo. Por exemplo, o Midrash vai comentar que o que levou, de fato, a geração do dilúvio a ser destruída foi esse tipo de roubo bem pequeno. Cada um combinava de repente, ir numa fazenda e lá cada um pegar uma laranja só. No final, todo aquele lugar, toda uma fazenda estava sem laranjas nenhuma. Por quê? Cada pessoa foi lá e pegou uma medida ínfima, bem pequena. Isso configurou
então, o decreto do dilúvio por conta dessa transgressão bem grave. Houve outras transgressões graves, né? Mas essa foi realmente aquilo que decretou o dilúvio de fato. Bem, e aí existe o velho ditado, né? O velho ditado que as pessoas fazem: ladrão que rouba ladrão tem 1000 anos de perdão. Isso é no ditado popular, porque de acordo com a lei judaica, não. De acordo com as 7 leis universais, não. Se um ladrão, por exemplo, ele rouba de outro ladrão, ambos são considerados culpados. Leis de Reis, capítulo 9, na Laha número 9, deixa isso bem claro. Por quê? Porque o objeto ainda ele pertence a quem? Pertence a um dono original. Ele foi roubado, foi surrupiado por alguém, e esse alguém surrupiou de outro. Não voltou para o dono original. Logo, é considerado de fato um roubo, e o segundo ladrão também ele está roubando algo que não é dele de fato. Existe aqueles que fazem atos de roubo, né, por brincadeira, por exemplo. Ficam realmente brincando de esconder algo do outro para ensinar uma lição. Por exemplo, tem pessoas que ensinam, geralmente irmãos têm isso, né? Irmãos fazem muito isso um com o outro, de fato, né? Irmãos fazem muito isso com o outro, de repente o outro irmão briga e ele vai lá e fala: vou ensinar uma lição a essa pessoa, eu vou esconder aquele objeto dele, mas depois eu entrego. É considerado roubo essa brincadeira para devolver? De acordo com a Guemará, sim, é considerado. Tratado Bava Metzia, a página 61b, diz que quem toma algo para brincar ou irritar também é considerado culpado, e mais, roubar para devolver depois é também proibido, roubar para pagar depois também é considerado proibido, e ainda pegar emprestado sem permissão também é considerado proibido. Então, mesmo com boa intenção, a pessoa pode falar: eu tenho uma boa intenção, eu estou pegando isso para destinar à caridade. Eu estou roubando isso que é de uma pessoa muito rica para dar aos pobres. É considerado roubo também? Claro que é considerado roubo. Uma vez que foi tomado de alguém sem o consentimento, é roubo. Roubo de parentes. As pessoas podem pensar: olha, aqui é todo mundo da mesma família. Então, se todo mundo é da mesma família, eu posso lá pegar o que é do outro, usar. Posso pegar, de repente, um desodorante, que é da minha mãe ou do meu pai, e posso usá-lo. Eu posso, por exemplo, de repente, pegar uma ferramenta que é do outro e posso usá-lo sem o consentimento dele. Bem, só para nós entendermos, o objeto, quando ele é comprado, ele adquire um vínculo daquele que está portando esse objeto. Existe um vínculo ali. Então, por mais que as pessoas sejam da mesma família, o Shulchan Aruch Harav, o Alter Rebbe, ele vai ensinar lá, em Lihot Metzia, o seguinte, lá no tópico 4, que sem permissão explícita também é considerado roubo. Não há permissão, ninguém permitiu, não está subscrito isso, não foi falado, não foi combinado, então, sim, de fato, é também considerado um roubo nesse caso. Então, mesmo que a pessoa tenha aí certeza que a outra vai permitir, de repente a outra vai... É comum pessoas falarem: olha, aqui todo mundo permite, aqui não tem nenhum problema sobre esse ponto, aqui não há nenhum problema sobre isso. Geralmente as pessoas sempre permitem. Tudo bem, mas isso não justifica o fato daquilo ser proibido. Isso não justifica o fato daquilo ser proibido. Se não há liberação, realmente, de fato, é considerado roubo. Ok. E, como eu disse, não se justifica até mesmo a pessoa adquirir algo que é do outro e passar. Ou então para alguém dizendo que está fazendo alguma caridade. A pessoa, por exemplo, roubar alguém que tem mais posses e distribuir para aquele que tem menos posses. Justifica isso? Não. É roubo da mesma forma. A pessoa pode falar: vou roubar, mas vou dar para os pobres. Né? Isso é rejeitado completamente. Completamente. Porque Lehem Rapanim, sobre o Kitsu Shulchan Aruch, Lehem Rapanim é um comentário do Kitsu Shulchan Aruch, lá no capítulo 182,
vai dizer o seguinte, que uma mitzvah, ou seja, um mandamento, que vem por meio do pecado é abominável. Então, não se pode, de fato, de forma alguma, Deus não aceita essa, entre aspas, essa bondade feita com injustiça, né? Transações sem dono. Às vezes as pessoas, elas têm o costume de ir em alguma loja, chegar naquela loja e pegar alguma coisa lá. Olha só, essa pessoa pega alguma coisa, deixa ali o valor financeiro e, de repente, ela vai embora. Dentro desse valor financeiro que ela deixou, por mais que não houve a intercambiação, de fato, não é aceito como uma compra e venda. Então, se não é aceito como compra e venda, é considerado roubo. O Shulchan Aruch vai dizer se... Só que o Shulchan Aruch vai trazer um exemplo aqui, que é o seguinte, lá no Shulchan Aruch Roshei Mishpat, no capítulo 270, no parágrafo 3, vai dizer se essa prática é aceita, não é roubo. Por exemplo, o que vai configurar de fato essa prática como aceita ou não? O costume do lugar. Por exemplo, aqui na cidade onde eu moro, é o costume que a pessoa, por exemplo, ela ir no freezer, pegar um refrigerante, beber esse refrigerante, guardar a latinha no carrinho e depois passar no caixa com código de barra e pagar. Isso é um costume, o costume do local. Então, isso é aceito. Então, isso não configura roubo, ok? Isso não configura roubo. No entanto, se o local não tem esse costume, se tem um roubo aí de fato. Por quê? Porque não houve uma licença por convenção social a respeito disso. Agora, por exemplo, se tem um costume em determinado lugar em que você vai comprar algo e deixar o valor financeiro, se está subscrito isso, pegue e deixe o valor financeiro. Isso pode ser feito. Mas se não é o costume daquele lugar pegar algo e deixar o valor financeiro, aí não há uma liberação. Então, isso constituiria roubo de fato. E aqui, hoje, muito comum, né, é o roubo de serviços. Às vezes, as pessoas, por exemplo, fazem uso de algum serviço, seja serviço público, seja ele privado, de alguma maneira, e esse serviço, ela vai, muitas vezes, fraudar. Vai sair sem pagar, a pessoa entra no metrô, pula a catraca para não pagar, ou então ela vai para o ônibus, anda de ônibus e dá um jeito de sair sem pagar, ou então a pessoa, de repente, ela pula em cima do ônibus, lá naquela parte de cima, e vai sem pagar, ou faz isso no trem, no metrô, em algum lugar, ela faz isso também, vai sem pagar, ou pega aquela caroninha, né? Aquela caroninha, de repente, colocando a mão em algum automóvel para ser carregado de bicicleta, tá de bicicleta e automóvel, sem permissão, é claro que eu estou falando aqui, e ela faz, além de ser perigoso esse ato, e tudo isso é configurado como roubo, sim. Usar serviços que são pagos sem pagá-los ou fraudar esse tipo de pagamento é considerado roubo. Então, andar de ônibus sem pagar, usar um serviço sem pagar, não pagar uma dívida, por exemplo, é considerado de fato roubo? É considerado roubo. Reter um salário do funcionário é considerado roubo? Também é considerado roubo. Tudo isso é roubo, né? Parece, geralmente, as pessoas vão falar que tudo isso é um jeitinho brasileiro, mas o jeitinho brasileiro é considerado transgressão. Qualquer forma de esperteza que burle as regras são, de fato, uma transgressão. Tá. E quando que, de fato, esse roubo ele acontece? A lei ela vai definir lá no Shulchan Aruch Roshei Mishpat, no capítulo 348, e também vai repetir isso no capítulo 351, que o roubo se concretiza quando o objeto é movido para fora do domínio do dono. Ou seja, o objeto ele foi movido, pegaram ele, saíram correndo, pegaram algo de alguém, colocaram no bolso, entraram na casa de alguém, surrupiaram aquele objeto, é considerado roubo já. Também é considerado roubo e é um roubo consumado de fato. Ok. E roubo que se tem cúmplices. Por exemplo, digamos que duas pessoas participam do mesmo ato. Ambas as pessoas são culpadas. Não tem isso? Ah, o fulano só me chamou, eu só estava acompanhando ele. Ah, de repente a pessoa deixou o outro ali como
na linguagem popular, oleiro, né? Ele fica olhando se alguém está vindo enquanto o outro efetua. É considerado roubo? De fato, sim, é considerado roubo. Não deixa, participou, está junto, está consentindo no ato. Então, isso segue o princípio geral da Torá e tem realmente uma responsabilidade. Menores, né? A Torá vai classificar menores da seguinte forma. É importante. O que é menor de acordo com a Torá? Menor é a partir da idade de responsabilidade. O que é a idade de responsabilidade? Geralmente é aquilo que nós chamamos de adolescência hoje. A partir da adolescência, a pessoa já responde por sua transgressão. A pessoa já responde por sua transgressão. Por exemplo, para menino, isso seria a idade de 13 anos, para menina, a partir da idade de 12 anos, seria essa idade. A idade de bar mitzvah para o menino e a idade de bat mitzvah para a menina, como é para os judeus. Vai ter uma discussão sobre isso, né? Alguns vão considerar o costume do local, o costume do país, mas, no geral, diante de Hashem, é assim que funciona. A partir do momento que a pessoa realmente ela tem senso daquilo e pode fazer escolha e optar por essa escolha, ela passa a responder sobre esse ato. No geral, os menores, antes dessa idade, que fazem algum ato assim, quando se tivesse tribunal funcional de Torá, como o Sanhedrin, como um tribunal das 7 leis universais, um tribunal realmente de fé, que regesse esses acontecimentos, né, e tivesse pena institucionalizada, pena capital, esses menores não receberiam pena capital abaixo dessa idade de bar mitzvah, abaixo dessa idade de bat mitzvah. Seria isso. Mas eles devem ser educados, mesmo assim, para que não se acostumem a fazer esses atos de transgressão. Claro, todo tipo de roubo e todo tipo de furto, ele não começa no ato em si, ele é maquinado, ele é desejado. Então, uma pessoa que deseja aquilo que é do próximo, que nutre aquele desejo e que passa a cobiçar, ou seja, traçar planos para efetuar e conquistar aquele desejo, isso vai levar diretamente ao roubo. Então, diante da Torá, tanto a inveja, que é o desejo por algo do outro, quanto também a cobiça são considerados, de fato, transgressão. Cobiçar leva ao roubo, como diz Ilhot Gezelá no capítulo 1, na Lahá número 9. E mais ainda, desejar já é proibido, porque o pecado ele começa, então, no coração. Então, esse desejo ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser analisado no dia a dia, e as pessoas refletirem, né, como combater isso no dia a dia mesmo. Legal, gente. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vamos abrir agora um espaço para aqueles que quiserem fazer alguma pergunta. Quem quiser perguntar, só levantar a mãozinha aí, que eu estarei respondendo as perguntas. Rafael, pode falar. Boa noite a todos, shalom, shalom. Professor, até foge um pouco da prática da aula, né? Porque a aula foi completamente prática, muito relacionada a atitudes mesmo do ser humano, né? No sentido geral. Agora, no conceito espiritual, quais as consequências do roubo? O que nós carregamos com essa, digamos assim, carga? Qual o efeito espiritual do roubo na prática? Seria isso, mais ou menos? Sim. Todos os dias, o ser humano, ele dorme. Durante o sono dele, a alma, ela ascende ao Shammai. Hashem devolve essa alma reenergizada durante a manhã. E ela desperta. Essa alma, ela recebeu energia sagrada. Ela se nutriu diretamente do Todo-Poderoso. O ser humano, ele usa essa força dessa alma para poder conquistar o pão de cada dia, poder trabalhar. Ele soa. Ele está gastando energia sagrada. A partir do momento que alguém rouba algo, está tomando proveito da energia sagrada do outro. Entendeu? Está tomando proveito da energia sagrada do outro. Não é só uma afronta à pessoa. Na verdade, uma afronta a Hashem. A misericórdia que Hashem demonstra por cada ser humano. Então, isso acaba trazendo para a pessoa, né? E outra questão muito importante também,
A gente tem um atributo de onisciência. O que é um atributo de onisciência? A pessoa ter certeza, convicção de que Hashem está vendo ele em todo momento. E Hashem está presente em todo momento. O roubo é a pessoa está negando, tá? Está negando publicamente que ele não tem temor a Deus. Que ele não está despertando esse temor a Deus. Que ele não acredita que Hashem é onisciente. O roubo faz isso. Ele constrói essa negação. Fenomenal, professor. Muito obrigado. Ótima explicação. Obrigado. Nada. Fabrício, pode falar. Boa noite, professor. É só para tirar uma dúvida, essa aula vai ficar gravada? Fica gravado, depois eu disponibilizo para vocês. Beleza, meu amigo. Obrigado, tá? Nada. Mais alguém? Ok, então, pessoal. Essa foi a nossa... Mais alguém? Manu, pode falar. Professor, shalom a todos. Shalom. É só uma questãozinha minha, pessoal, aqui para me entender, caso alguém venha me perguntar, que eu sou de Taquatiara, no Amazonas, e a gente não tem um grupo grande, né? Então, o que a gente aprende vai dividindo, compartilhando um com o outro. A questão das pessoas que trabalham com dinheiro emprestado, que elas emprestam a juros, isso configura roubo? Então, é o seguinte, existem regras sobre os juros. A primeira regra é que esses juros, se ele for concedido a um outro Benoa, praticante das 7 leis universais, seria considerado roubo se fosse concedido para as necessidades dele. Quando a gente empresta para a necessidade do nosso próximo, realmente a gente não pode cobrar juros. Sim. Mas se a gente emprestar para luxo do próximo, por exemplo, o outro quer comprar um carro, pegar um empréstimo para comprar um carro, ou então para reformar a casa, já é um luxo, né? Então, nesse caso, se pode conceder juros, nesse caso. Só não pode para necessidades. Entendeu? Sim, obrigada. Então, na Nada. maioria das vezes é roubo, né? Que a maioria das vezes quando as pessoas pegam dinheiro emprestado de agiota, é porque elas estão passando por algum momento de dificuldade, né? A agiotagem é roubo, porque a agiotagem ela leva muita coisa em consideração. Por exemplo, geralmente o agiota ele vai usar violência para receber se ninguém pagar primeiro. Então a pessoa já se coloca em perigo também. Tá. O segundo é que ele nunca vai cobrar um juros justo. Sempre os juros do agiota vai ser injusto. Por isso que é agiota, ágil, de inflar isso, né? Obrigada, professor. Obrigada. Nada. Davi, pode falar. Shalom, boa noite a todos. Minha dúvida é sobre a dívida. Dívidas que empresas acabam contraindo e ficam inadimplentes, e o cidadão comum também, que acaba contraindo dívida e fica inadimplente, mas não está em paz com essa inadimplência e está envidando ali esforços para resolver. Sim. Esse pecado, ele tem um status diferente ou ele é o mesmo? Então, vamos levar em consideração uma coisa. Diante da lei judaica, a empresa, mesmo que ela seja um CNPJ e não uma pessoa física, ela é considerada indivíduo também, entendeu? Então, ela também tem a responsabilidade. A partir do momento que ela está se negando e não quer resolver, sim, tem culpa. Mas a partir do momento que ela não está se negando, ela quer resolver, mas ainda não conseguiu ver isso da forma correta, não conseguiu pagar tudo, por mais que tenha se esforçado, aí não configura. Então, o que vai configurar realmente uma transgressão é a intenção disso. Entendeu? Qual é a intenção que aquela empresa tem de fato? Perfeito. Nesse mesmo exemplo, fica nítido, assim, pessoas que trabalham com empresa, contadores, economistas, eles têm uma ordem, vamos dizer assim, de prioridades nos pagamentos. Acaba que quando a empresa tem alguma dificuldade financeira, ela tem as suas prioridades de pagamento, principalmente folha, pagamento de impostos, e dívidas
vamos dizer assim, não são as primeiras ali, certo? Seria uma das últimas obrigações. E aí, sim, a empresa teria uma dificuldade, teria que se reorganizar para poder buscar esses pagamentos. Da mesma forma com o cidadão comum, por isso que eu trouxe os dois exemplos, mas o cidadão comum, ele acaba se endividando, não se organizando bem, mas tem prioridades básicas, que seria alimentação, vestimenta, enfim, o seu cotidiano, sua sobrevivência, e acaba deixando dívidas ali que contraiu, dificultar ali a continuidade dos pagamentos. E é justamente por isso que me gerou essa dúvida, né? Não só sob o ponto de vista da empresa, mas do cidadão. Sim, verdade. Então, a questão é essa, realmente é a intenção. Agora, no Brasil, não é muito fácil ficar sem dever, porque, infelizmente, a nossa carga tributária é uma das maiores do mundo, entendeu? Infelizmente, é algo que temos aí que resolver ainda. É verdade. Mas muito obrigado, viu? Tirou minha dúvida. Nada. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, foi muito bom estar aqui com vocês. Que a Shem possa dar muitas bênçãos, uma ótima noite para todos. Shalom, shalom a todos. Shalom, shalom a todos. Boa noite, professor. Boa noite.